A paz do Senhor Jesus a todos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Salmo 18, verso 30. Salmo 18, verso 30, dando continuidade à série Expectativas. E coube a mim falar sobre a relação com Deus. Texto de Salmo 18, verso 30, a minha versão é na King James, diz assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Você pode orar comigo? Feche os seus olhos. Querido Deus, Pai que estás nos céus, oramos a Ti, Senhor, neste instante. E Te agradecemos pelo privilégio de Te servir, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, e por vezes, ó meu Deus, nós Te entristecemos, porque nós somos humanos. Mas Deus, eis-nos aqui, Senhor, na condição de humildes servos. Queremos ouvir, Senhor, a Tua voz. Queremos, Senhor Jesus, que o Senhor habite no nosso coração. Queremos que o Senhor faça morada em nós, Deus. Que possamos, ó Senhor da glória, estreitar o nosso relacionamento contigo. Que tudo aquilo, Senhor, que venhamos a dizer hoje não seja palavras minhas, mas palavras Tuas, ó Senhor. Vinda, meu Deus, direto do trono da graça, Pai. Meu Deus, todas as pesquisas que fazemos, ó meu Deus, de nada adianta se a Tua presença não estiver conosco. Ó meu Deus, nada adianta, Senhor, todos os estudos que fizemos, ó Pai, se a Tua unção não estiver sobre as nossas vidas. Por isso, meu Deus, esteja conosco, Senhor. Usa-nos segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Podei-vos assentar. Relacionamento. É possível se relacionar sozinho? Não, não é possível. Só há relacionamento quando há outra pessoa, ou quando nós estamos também, de forma coletiva, nos relacionamos espiritualmente com o nosso Senhor, e temos comunhão. A verdade é que relação, é desde o princípio que vem se enfatizando essa proposta, relacionamento. Em Gênesis, Deus, olhando para tudo que Ele havia feito, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então, desde o princípio se fala de relacionamento. É bem verdade que no nosso tempo, muito se fala de relacionamento, exaustivamente. Muitos psicólogos sentam e trazem as suas argumentações para falar de relacionamento. Mas o que é relacionamento? Será que relacionamento é só o fato de existir duas pessoas para você se comunicar com ela? Será que relacionamento é apenas a vida conjugal que você tem com o seu cônjuge? Será que relacionamento é apenas isso? Relacionamento requer comprometimento. Relacionamento requer confiança. Relacionamento requer, muitas vezes, deixar as nossas vontades
pelo simples fato de ver a pessoa que nós amamos feliz. Nas redes sociais a gente olha muito disso, principalmente nos perfis. Quando você começa a ler os perfis de algumas pessoas, é muito fácil você olhar a seguinte frase: eu estou em um relacionamento com fulano ou fulana, com Beltrano ou com Beltrana. Isso está em todas as redes sociais, quando você começa a ler alguns perfis. Mas em se tratando de relacionamento com Deus, como será que nós estamos relacionando com o nosso Deus? O texto que nós lemos de início diz que o caminho de Deus é perfeito. Quando você se propõe a ter um relacionamento com Deus, saiba que você está caminhando num caminho que é perfeito, porque o seu Deus é perfeito. Então, no relacionamento com Deus, a perfeição é algo que está bem claro, bem nítido, porque Deus é perfeito. Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Quando a gente vai para o termo hebraico, a palavra perfeito é tamim. No sentido moral, ela significa verdade, virtude, retidão e justiça. Então, se relacionar com Deus de modo perfeito é se relacionar de forma verdadeira. O relacionamento com Deus é verdadeiro. Não há sombra de variação no relacionamento de Deus e o ser humano, porque Ele é verdadeiro, Ele é sincero, Ele é reto. E nós, será que estamos sendo verdadeiros com o nosso Deus que é perfeito? Será que você, querido, tem se relacionado de forma a agradar o seu Senhor? Será que eu, enquanto humilde servo de Deus, tenho me relacionado com Deus de uma forma a responder com essa perfeição que só Ele tem? Deus é o relacionamento de Deus e o ser humano. Quando Deus se propõe a se relacionar com o ser humano, Ele é verdadeiro. Ele é qualitativo, no sentido que todo relacionamento com Deus tem qualidade. Qualidade que você não vai ter em relacionamento nenhum. Sabe por quê? Porque diante de um Deus que é perfeito, diante de um Deus que é poderoso, diante de um Deus que se propôs a se relacionar comigo e com você, diante de um Deus que é verdadeiro, há sempre uma qualidade no nosso relacionamento com Ele. Há sempre uma qualidade inexplicável de Deus conosco, porque Ele é reto, porque Ele é justo, porque Ele é verdadeiro, e acima de tudo, porque Ele é o Senhor. Então, falar de um Deus perfeito é falar de um Deus que conhece a mim e a você. Falar de um Deus perfeito é falar de um Deus que, apesar de tudo que acontece à nossa volta, Ele ainda se propõe a olhar para mim. Ele ainda se propõe a olhar para você, porque você é importante para Ele, porque nós somos importantes para Ele. E quanto mais o Senhor estreita esse relacionamento conosco, mais nós participamos de coisas gloriosas e tremendas. Quando mais eu e você estreitamos esse relacionamento com Deus, nós sentimos cada vez mais perto a mão protetora do nosso Deus sobre as nossas vidas, porque nós estamos nos relacionando com um Deus que te conhece, com um Deus que sabe dos nossos defeitos, de um Deus que sabe das nossas imperfeições, mas ainda assim Ele quis se relacionar comigo. Ainda assim, Ele quis se relacionar com você, porque Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que quer se relacionar comigo e com você. Mas o texto também diz que esse Deus que é perfeito,
tem a sua palavra comprovada, ou outra tradução, provada. O termo hebraico para provado é saraf, que é um verbo que significa refinar ou testar. E a ideia aqui, ela descreve o processo de purificação de um refinador, que aquece o metal, retira a escória e fica com a substância pura. Se a palavra do Senhor, que é perfeito, é uma palavra provada, e Ele se propôs a relacionar comigo e com você, então Ele também nos prova. Ele tira aquilo que está impuro em nós, Ele tira aquilo que é imperfeito em nós, Ele tira aquilo que nos impede de que nós o sintamos. Ele faz uma obra de transformação nas nossas vidas, a tal ponto de todas as impurezas, todas as arestas que precisam ser aparadas, Deus faz isso com perfeição, para que nós possamos nos relacionar de uma forma perfeita e agradável com Ele. Porque o relacionamento com Deus, ele é pautado num relacionamento de sinceridade. Não há fingimento no relacionamento de Deus com o seu povo. Ele é Deus. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer estar próximo de nós. Ele quer estar com você. Ele quer tirar as impurezas de você. Ele quer tirar as impurezas das nossas vidas, para que nós possamos então assim prestar um perfeito louvor, uma perfeita adoração a Ele. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. O Deus da palavra, Ele é puro e Ele é verdadeiro para com você, para com o seu povo. O Deus da palavra, Ele é verdadeiro, suas palavras são verdades. Aquilo que Ele fala é verdadeiro, aquilo que o Senhor fala conosco não tem fingimento, porque Ele é Deus, Ele não é um Deus que finge sentimento. Ele te ama. Ele se importa, Ele te valoriza, e Ele quer te ver bem, Ele quer ver o seu povo bem. Por isso que Ele escolheu estreitar esse relacionamento entre nós e Ele, porque não somos meras pessoas, somos pessoas especiais. Você é especial para Ele, e Ele nos ama. Assim como nós somos, Ele te ama, e Ele quer estar com você, querido, Ele quer estar conosco, Ele quer habitar em nós. Mas o texto ainda nos diz que esse Deus, Ele é um escudo. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós temos a certeza da proteção do nosso Senhor, porque a função do escudo é proteger. Proteger do quê? Dos ataques, das investidas do inimigo, das investidas do mundo. Deus é o seu escudo para te proteger dos ataques mundanos. Deus é o seu escudo para te proteger dos dardos inflamados do maligno. Deus é o seu escudo para te dar proteção em todos os momentos da sua vida. Ele é o seu escudo, querido. Ele é o nosso escudo. E a vantagem de nos relacionarmos com Deus, de Deus se relacionar conosco, é que esse escudo está sobre nós todos os dias. Todos os dias a proteção de Deus está sobre a sua vida. Todos os dias os olhos do Senhor estão sobre você. Todos os dias as mãos de Deus estão sobre a sua vida, porque Deus é o seu protetor. E por Ele te amar, por Ele nos amar, Ele quer nos proteger. Ele quer proteger você. Ele quer dar da sua proteção. Ele quer fazer com que você passe por esse mundo ileso de todas as coisas, porque Ele é o seu escudo. Ele é o seu protetor. Ele é o nosso protetor. Ele é o Senhor que habita em nós. Tá, mas então quais são os cuidados que nós devemos ter nesse relacionamento com Deus? E eu te convido então a abrir livro
ou melhor, Evangelho de Mateus. Quais são os cuidados que nós devemos ter nesse relacionamento? Mateus capítulo 6. Vai dizer assim, a partir do versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pés nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidades, antes mesmo que lhes peçais. Quais os cuidados, então, que nós devemos ter com esse relacionamento com nosso Deus? Em primeiro lugar, tirar a hipocrisia do nosso relacionamento com Deus. Talvez você vai dizer, mas pastor, o que é tirar essa hipocrisia? Quando você vai na raiz da palavra hipócrita, o grego vai trazer uma tradução para a gente, que é hupokrites, que a ideia dessa hipocrisia é o ator sobre um personagem. Aí começa a fazer sentido, né? Quando os cuidados nós devemos ter, devemos tirar essa hipocrisia de fingir que somos cristãos. Você precisa ser verdadeiro com Deus. Seu Deus é verdadeiro, você precisa ser verdadeiro com Ele. Seu Deus, Ele não mente, você precisa agir com sinceridade diante dEle. É bem verdade que quando a gente começa a ver toda a história que envolveu o nosso Cristo, e Ele falando a respeito da hipocrisia, Ele estava se referindo sim dos fariseus, que ao contrário de muitas pessoas que de coração sincero, eles queriam se apresentar diante da sociedade, eles mostravam uma vida de santidade na qual eles não tinham nenhuma. E mais para frente Jesus vai dizer, são como sepulcros caiados, aparenta uma coisa, mas dentro deles eram outras. Então a questão da hipocrisia, tirar a hipocrisia do relacionamento entre Deus, entre nós e Deus, é agir com sinceridade diante dEle, entendendo que nós somos falhos sim, que Ele é poderoso sim, que Ele nos conhece as nossas falhas sim, mas que você precisa, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos abatimentos que temos, olhar para Ele, e com olhar sincero, com coração sincero, e dizer, Senhor, abençoa a minha vida, é verdade que eu falhei, é verdade, Senhor, que eu errei, mas o Senhor é poderoso, e o Senhor vai te abençoar, querido. Quando a gente começa a agir com sinceridade, Deus ouve a nossa oração. Quando você não começa a fingir diante de Deus, Deus te ouve. Nós devemos amar com sinceridade o nosso Deus. Devemos regar o relacionamento com Deus através da nossa oração, mas é uma oração como um diálogo sincero, como um diálogo verdadeiro, sabendo que Ele está ouvindo a sua oração. Você está orando, querido, e você não está orando diante de homens. Você não está falando com homens.
Você está falando com Deus. Você está tendo um diálogo com Deus. E quando a gente tira a hipocrisia do nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento começa a se estreitar. E à medida que nós vamos orando, Deus vai ouvindo a minha e a sua oração. Porque a oração é uma conversa com Deus. A oração é você conversar com o seu melhor amigo. A oração é você conversar com o seu amigo fiel, na certeza de que ele não vai iludir você, ele não vai te iludir, mas ele vai falar a verdade, porque ele é verdadeiro, ele se alega com a verdade. Então, quando a gente começa a regar o relacionamento com Deus através da nossa oração, e começamos a dialogar com Ele, a conversar com Ele, Ele nos ouve. Mas a gente precisa também ter intimidade com o Senhor. Que adianta você orar a Deus se você não ter intimidade com Ele? Por isso que Jesus falando para você entrar e fechar a porta, Ele está dizendo, você precisa ter intimidade comigo. Você precisa ter intimidade com o teu Deus, com o teu Pai. Ele está te olhando lá dos céus e você precisa ser íntimo dEle. Quando a gente estreita o relacionamento com Deus, a nossa vida passa a ser uma vida de intimidade com Deus. E quando você tem essa intimidade com Deus, querido, você pode ir aos pés dEle, falar com Ele, reclamar com Ele também, muitas vezes. E Ele vai te ouvir, Ele vai te ajudar. Seja íntimo de Deus em todos os momentos da sua vida, seja em momentos bons, seja em momentos ruins, seja íntimo de Deus, porque na intimidade você fica sabendo de todas as coisas. É na intimidade com Deus que Deus se faz revelar para você. É na intimidade com Deus que Deus se faz revelar para com a sua igreja. É na intimidade com Deus que Deus faz com que a sua glória seja manifestada na sua vida. É quando você é íntimo de Deus que você pode ter a certeza de que você vai falar com um amigo fiel e Ele não vai te desamparar, Ele não vai deixar você sozinho, Ele vai te ouvir e Ele vai sim fazer algo tremendo na sua vida. Seja íntimo de Deus. Mas além de orar, ser íntimo de Deus, não seja repetitivo na sua oração, mas ore a palavra. Se você não tem palavras para orar, querido, você tem a palavra para orar. É a palavra que te ensina a orar. É a palavra que ensina eu e você a orar como o Senhor quer que nós oremos. É a palavra que vai nos orientar e nos ensinar qual é a maneira que nós devemos proceder diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é eterno, diante de um Deus que é poderoso. Então não seja repetitivo na sua oração, mas ore a palavra. É a palavra que te dá força, é a palavra que te fortalece, é a palavra que te enche de alegria, é a palavra que faz as coisas acontecer de uma forma extraordinária nas nossas vidas. E acredite, a palavra de Deus diz isso, Deus conhece os nossos pensamentos. Antes de proferirmos qualquer palavra, o Senhor sabe, porque Ele nos conhece, Ele conhece o meu pensamento, Ele conhece o seu pensamento, Ele conhece exatamente, Ele sabe exatamente o que você está pensando agora, Ele sabe se eu estou sendo sincero ou não, Ele sabe se você está sendo sincero com Ele ou não. Deus sabe de todas as coisas, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus, foi Ele que nos fez, foi Ele que fez você, querido, foi Ele que trouxe a sua igreja para este mundo, foi Ele que fez as coisas extraordinárias acontecer. Deus nos conhece, e a pergunta que eu quero fazer para você: se Deus nos conhece, sabe tudo o que nós pensamos, e você conhece o seu Deus?
Será que você conhece o seu Deus mesmo? Será que nós conhecemos o nosso Deus como nós deveríamos conhecê-lo? A gente enche a boca para falar, Deus está comigo. Mas eu quero direcionar essa palavra de outra forma. Deus está com você, sim. Mas e você? Você está com Deus? Você está com o Senhor? A Bíblia vai dizer que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso é fato. A Bíblia está dizendo isso. Mas será que será que você, será que nós estamos com Deus? Sabendo de tudo que Ele é, sabendo de tudo que Ele pode fazer, sabendo que Ele é um Deus perfeito, sabendo que Ele é um Deus soberano, sabendo que Ele é um Deus que pode todas as coisas, sabendo que é um Deus que nos fez, que conhece todas as nossas estruturas, sabe o nosso pensamento, conhece o nosso coração, sabendo de tudo isso, quando que nós vamos então querer conhecer mais esse Senhor? Porque sabe o que fortalece o relacionamento? É quando há nesse relacionamento cumplicidade. É quando no relacionamento há compromisso. É quando há integridade no relacionamento. Isso fortalece o relacionamento. Se você quer fortalecer o seu relacionamento com Deus, talvez você precise fazer algumas mudanças na sua vida. Talvez nós precisamos fazer algumas mudanças em nós, para nós estreitarmos esse relacionamento com Deus. Talvez você e eu devamos ser mais sinceros. Quando falar que nós cremos em Deus, mas crer mesmo, não crer de lábios, mas crer de coração. Quando eu falo para minha esposa, eu confio em você. E eu confio de olhos fechados. Será que Deus pode confiar em você de olhos fechados? Será que Deus pode confiar na minha pessoa de olhos fechados? Será que Deus pode contar com você nesse relacionamento que Ele quer ter com você? Será que Deus pode contar com você nesse relacionamento sincero que Ele quer ter com você? Nesse relacionamento de amor que só Ele tem para dar para mim e para você? Será que você quer estreitar esse relacionamento, querido? São coisas para nós pensarmos. Mas uma coisa é certa. Ainda que diante de tudo isso que você ouviu, ainda você continuar fazendo as suas orações costumeiras, continue fazendo, querido. Deus vai continuar te amando. Deus vai continuar olhando para você. Deus vai continuar te esperando. Deus vai continuar esperando a mim e a você. Deus vai continuar esperando ouvir a sua voz. Queremos ouvir a sua voz. Mas para que nós possamos ouvir a voz de Deus, primeiro eu e você, nós precisamos ouvir a voz de amor de Deus. E você e eu só vamos ouvir a voz de amor do nosso Deus quando a gente entender que o nosso relacionamento com Ele precisa de uma nova, como posso dizer, uma nova atitude, uma nova força, uma nova sinceridade, sinceridade que sai do coração, não aquela que a gente fala, eu sou sincero diante de Deus. Se eu perguntar para você se você é sincero com Deus, você vai dizer, eu sou sincero. Mas o seu coração, Deus conhece. Então, queridos, é tempo de estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. É tempo sim de ouvirmos a sua voz. Mas para ouvirmos a sua voz, a gente precisa, primeiro, estreitar os nossos relacionamentos. E o versículo 9 vai dizer, por essa razão vós orareis, Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Deus está nos céus, mas ao mesmo tempo Ele está aí do seu lado, está aí do seu ladinho. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus poderoso. Te convido a se portar de pé. Eu não sei o que tem afetado o seu relacionamento com Deus. Não sei se os problemas da sua casa têm afetado o seu relacionamento com Deus. Não sei se os seus problemas conjugais têm afetado o seu relacionamento com Deus. Não sei quais são os problemas que você tem enfrentado. Mas há um Deus aqui presente. Há um Deus neste lugar. Há um Deus que está olhando para mim e para você neste instante. E ainda que a gente faça coisas assim que o desagrada, a palavra de Deus vai dizer assim que Ele permanece fiel. Ele permanece fiel com você, querido. Ainda que você faça alguma coisa que o entristeça, Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele continua sendo fiel. Vamos corresponder à fidelidade de Deus. Vamos corresponder a essa fidelidade de Deus com um amor verdadeiro. Vamos corresponder à fidelidade de Deus com uma oração sincera, aquela que sai do profundo do nosso coração. Vamos corresponder com essa sinceridade de Deus, com essa fidelidade de Deus, nos aproximando cada vez mais dEle, deixando Ele se aproximar de nós a cada dia. Vamos santificar mais as nossas vidas, porque o seu Deus é santo. Então, que nós possamos santificar as nossas vidas, para estarmos também um pouquinho próximo dessa santidade que só Ele tem. Vamos orar? Feche os seus